E a produção ferroviária bateu recorde em 2025, superando o ano de 2018, que era até então o de maior volume desde o início das concessões. É sobre esse cenário que eu converso agora aqui na minha tela com o Davi Barreto, que é diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários. Davi, boa tarde para você. Boa tarde, Gustavo. É um prazer falar com você O e prazer é com todos os nosso. telespectadores da CNN. Ótimo. E olha só, não é qualquer entrevista não, Davi. Também participa aqui com a gente o nosso diretor de jornalismo lá em Brasília, Daniel Hittner, que já aparece aqui conosco. Daniel, boa tarde para você. Boa tarde, Gustavo. Davi Barreto, obrigado pela presença. Boa tarde a todos no Money. Ótimo. Olha só, eu vou fazer as honras aqui, Hittner. Vou começar perguntando para o nosso amigo Davi, porque o grande destaque aqui não foi apenas o minério ou os grãos, né? A gente teve um pulo do gato que foi a celulose, teve um crescimento explosivo de 26% e os contêineres que cresceram 9%. Davi, essa diversificação, na sua visão, é um ponto sem volta, é um caminho sem volta, ou ainda a gente é muito dependente das commodities para manter a saúde financeira das concessionárias em 2026? Certamente, Gustavo, a diversificação das cargas na ferrovia é um caminho sem volta. Por óbvio, né, o setor ferroviário ainda tem como seus grandes volumes minério, os grãos, as principais commodities agrícolas, né? Mas os investimentos desses corredores, né, a viabilização desses corredores vem permitindo que novas cargas passem também a usar o transporte sobre trilhos. E aí está o destaque da celulose, o destaque da celulose, né? Hoje, praticamente 2/3 da exportação de celulose vai pelos trens. Então, é um crescimento de 2 dígitos nos últimos 20 anos, o que consolida, né, a ferrovia como opção logística mais barata, mais eficiente, mais sustentável para várias cargas no Brasil. Passo a bola agora para o meu querido Daniel Hittner para conduzir o restante. Davi, a gente falou um pouquinho sobre esse bom resultado de 2025, mas há tempos que a gente fala e essa demanda tem atravessado governos, ciclos legislativos inteiros de termos novas concessões de ferrovias, novos leilões que permitam efetivamente um crescimento da malha ferroviária. Neste ano, o governo está falando efetivamente nos primeiros leilões e tem uma carteira de 8 projetos ali no total, englobando 2026 e os próximos anos. Dá para acreditar que agora vai? O que temos de diferente na atual modelagem que permita enxergar com otimismo esses projetos ou não é bem assim? Daniel, em 2026, a gente completa 30 anos de concessões de ferrovia do Brasil, desde as primeiras concessões do final da década de 90. E nesse período, muita coisa aconteceu. Então, o setor privado mostrou a sua capacidade de investir. Foram quase 220 bilhões de reais investidos nesses quase 30 anos. A movimentação dobrou, a produção triplicou. Então, nesse período, a gente vive um momento hoje de um boom de investimentos ferroviários. 2025, os dados não foram consolidados ainda, mas deve superar 2024, que foi o maior investimento da série histórica. Se a gente olhar esse quadriênio 2025-2027, a gente está falando de mais de 60 bilhões de reais de investimento. É o maior ciclo de investimento que se tem registro na série histórica que é acompanhada pela NTT, né, e pelo setor ferroviário. E agora o governo traz, né, uma nova carteira de projetos com novas oportunidades, né, mais investimento em ferrovia, que é muito bom, né? Então, traz previsibilidade, existe um cronograma de leilões que vão acontecer ao longo do tempo, um avanço na maturidade desses projetos, um avanço nas condições regulatórias e contratuais desses projetos, que absorve muita coisa que deu certo em outros setores, como no setor rodoviário, que hoje também vive, né, uma grande expansão de investimentos privados. Então, nós temos uma carteira de projetos bem definidas, uma visão mais pragmática de CAPEX, de OPEX, de demanda, e um modelo regulatório mais consistente, que aprendeu ao longo do tempo em como dividir melhor riscos e como atrair mais esse capital privado. Então, certamente, o setor está otimista com essa nova agenda ferroviária do governo, mas que vai além da agenda ferroviária, vai de uma agenda de incentivo a mais transporte de carga sobre trilhos, a mais investimento em ferrovia, seja nas malhas novas, mas principalmente também nas malhas existentes. A gente não pode esquecer também da importância da continuidade
e do fechamento do ciclo, né, de prorrogações e renovações contratuais dos contratos atuais de ferrovia. Davi, olha só, não poderia deixar de te perguntar se com a volta desses leilões ferroviários existe o risco de falta de mão de obra qualificada, falta de equipamentos também. Você enxerga uma possível dificuldade no futuro para suportar o ritmo das obras prometidas, para suportar esse boom de investimentos ferroviários? Certamente vai ser um desafio, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 3 obras Greenfield de ferrovia em execução. São quase a Transnordestina Logística, ligando o Piauí até o Pecém, a ferrovia do Mato Grosso, né, continuando a extensão da Malha Norte, indo de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, e a ferrovia de integração Centro-Oeste, ligando, né, Água Boa, Mara Rosa, né? Essas obras tocadas pelo setor privado. Somente essas 3 obras mobilizam quase 15 mil pessoas, centenas, milhares de máquinas. Então, certamente, um grande demanda de obras rodoviárias, ferroviárias, de saneamento, vai pressionar, sim, as empresas de engenharia, a quantidade de mão de obra existente, mas é algo que o Brasil, o setor público e privado vão ter que lidar nos próximos anos. Mas é um problema bom de se resolver. Mais investimento vai trazer boas oportunidades, né, e bons problemas para tentarmos resolver em conjunto. Excelente. Hitner, contigo. Davi, na sua resposta anterior, você mencionava a necessidade, do seu ponto de vista, de completar ali o ciclo de renovações contratuais de ferrovias. E aí, obviamente, a gente remete à situação da FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, que é a única que não teve a sua renovação repactuada com o poder concedente, com o governo federal. E essa concessão está vencendo em agosto agora de 2026. É justamente isso que eu queria te perguntar. Quando o Instituto das Renovações começou a ser discutido, a gente estava um bocado distante do vencimento dos contratos. A gente está falando ali de 2015, mais ou menos, com contratos vencendo agora, entre 2025 e 2030. Com esse contrato da FCA tão próximo, a gente está falando de 7 meses do vencimento, por que renovar, em vez de simplesmente esperar o prazo contratual e fazer uma relicitação no mercado em que outros players possam eventualmente aparecer? As renovações contratuais mostraram a capacidade, o potencial que elas podem trazer de benefício para o Brasil. Esse boom que a gente vive hoje, investimentos ferroviários, quando a gente fala em recorde de investimento, em 3 obras Greenfield acontecendo, em recorde de produção, elas se devem às renovações antecipadas que começaram a ser discutidas em 2015, foram concretizadas em 19, 20, 21, foram rediscutidos seus contratos nos últimos anos, mas é esse processo de previsibilidade, de segurança jurídica, né, e de visão de longo prazo que os contratos têm que permitiram os resultados, os bons resultados, né, que nós estamos tendo hoje no setor ferroviário. E, nesse sentido, continuar com essa estratégia de sucesso é fundamental. E talvez a renovação da FCA seja um dos melhores exemplos disso. Um projeto que foi discutido durante 10 anos, passou por diversas audiências públicas. Existe hoje, né, um projeto de se investir mais de 30 bilhões de reais nessa malha. A maior parte desse investimento em via permanente. E, mais importante, né, dar uma solução para a maior malha ferroviária do Brasil, e talvez uma das malhas mais complexas que o Brasil tem hoje, que passa por centenas de municípios, por 8 unidades da federação. Então, a renovação da FCA é fundamental para concluir esse ciclo. Na verdade, além da FCA, também existe a Ferrovia Teresa Cristina, a Ferrovia Transnordestina Logística, que devem também começar a discutir os seus processos de renovação. Mas a renovação do contrato ferroviário mostrou a sua capacidade, assim como foi outros setores. No setor portuário, por exemplo, isso aconteceu com muito sucesso. Então, certamente, né, acho que concluir esse processo, especialmente dar ênfase para a Ferrovia Centro-Atlântica, vai ser um passo fundamental para consolidar um modelo de sucesso no setor que está trazendo muito resultado concreto para a nossa economia, para a nossa infraestrutura e para o transporte no Brasil. Dos leilões, dos contratos, o Ministério dos Transportes tem sinalizado uma postura mais dura aí no âmbito dos contratos. Eu queria saber, por parte das associadas da ANTF, se elas sentem que essa nova fiscalização pode comprometer a atratividade dos projetos para o capital estrangeiro em 2026, se compromete também a segurança jurídica das concessionárias. Como você enxerga isso?
O setor ferroviário é acostumado com fiscalização dura, com fiscalização de alto nível que a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem. E é fundamental. É um setor de intenso capital. Um projeto ferroviário demanda bilhões de reais de investimento, bilhões de reais em operação, e um ativo desse monte tem um risco envolvido muito grande na sua operação, na sua comercialização das suas cargas, né? Então, é fundamental que exista uma regulação firme, né? E uma regulação de alto nível, como a NTT tem hoje. Então, não vejo, né, como aumento do rigor da fiscalização ou da qualidade regulatória da agência como um problema, muito pelo contrário. Nós temos que fazer o máximo possível para fortalecer as agências reguladoras e para garantir que elas tenham a sua capacidade financeira, a sua autonomia decisória respeitada para ter uma regulação de qualidade no Brasil. Hitner, contigo. Ô, Davi, aparentemente, o primeiro projeto mais avançado para efetivamente leilão no setor ferroviário é o da EF-118, é um projeto que liga ali o litoral do Espírito Santo ao litoral do Rio de Janeiro, um trecho de aproximadamente 200 quilômetros, e a intenção do Ministério dos Transportes é fazer esse leilão ainda em 2026. Eu te pergunto porque o pessoal que nos assiste talvez não conheça, Gustavo, mas o Davi é um auditor licenciado, se me corrija se eu estiver enganado, do TCU, foi conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará, conhece bem esses processos, e o projeto foi remetido agora, os estudos, para aprovação do TCU. Te pergunto duas coisas, Davi. Primeiro, dá tempo de leiloar em 2026 ainda? Segundo, se for leiloado o projeto da F-118, pelo seu sentimento, conversando com as empresas, escutando o mercado, ele tem interessados? Dá tempo, né? O Tribunal de Contas da União, e faço uma pequena correção, não sou licenciado, eu saí dos quadros do Tribunal do TCU em 2023, né? Então infelizmente não pertenço mais àquela casa, não posso mais voltar. Mas foi um período que eu aprendi muito, né? E conheci muito do funcionamento da máquina pública, dos órgãos de controle, mas dá tempo, sim. O Tribunal de Contas da União tem um quadro super qualificado, conhece bastante projetos de infraestrutura e o ciclo de fiscalização, de acompanhamento concomitante para a infraestrutura amadureceu muito nos últimos anos. Seja em termos de processo, seja em termos de qualidade dos estudos, seja em termos de capacidade de articulação e de diálogo com os diversos órgãos envolvidos. Agora, projeto ferroviário sempre é um desafio. Então, não há um histórico tão grande de projetos ferroviários em análise pelo TCU. Então, infelizmente, ainda não temos uma esteira de produção como outros setores de portos e rodovias, que existe uma quantidade muito grande de leilões acontecendo. Então, talvez haja algum atraso, não posso falar, não sei como está a discussão no tribunal, mas certamente é factível, sim, fazer um leilão esse ano. Quanto a interessados, depende muito da qualidade do projeto, né? Então, por óbvio, né, associadas têm suas estratégias, empresas suas estratégias de negócio, né? Isso não é compartilhado no âmbito associativo, mas o feeling que eu acho que o setor tem é que bons projetos, com bons retornos, com regulação coerente, eficiente, firme, vai trazer interessados sim para esses leilões. Muito bem, conversei com Davi Barreto, diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, na companhia do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hitner, cooperando aqui para a qualidade do papo. Muito obrigado para os dois, tenham uma boa tarde, a gente continua aqui na programação. Um abraço.